pauta. Vamos lá, então, para a Folha de São Paulo. Gilmar Mendes vê tolerância excessiva de Lula nos atos golpistas e cobra Cássio Nunes Marques e André Mendonça. O ministro diz que conta com a autocrítica de colegas do STF em relação a divergências da corte. Tá bom o ritmo de leitura, né, gente? Digam aí no chat, que é muito importante para eu entender como é que vocês estão recebendo isso. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo, criticou a maneira como o governo Lula reagiu aos acampamentos golpistas nos primeiros dias de mandato e afirmou que contemporizou com uma mobilização ilegal. Está falando que o governo Lula contemporizou. O ministro da Defesa, o José Múcio Monteiro, ainda antes dos ataques de 8 de janeiro, chegou a dizer que tinha familiares e amigos que frequentavam esses acampamentos e resistia em articular uma desocupação das áreas ocupadas nas proximidades dos quartéis. A retirada dos manifestantes só ocorreu depois de ordem do STF, já após os ataques. Segundo Gilmar Mendes, no dia 1º de janeiro, com o novo governo Lula, isso dos acampamentos já deveria ter sido encerrado. Diz o Gilmar lá no Roda Viva. O ministro da Defesa ponderou que os militares resolveriam isso e que haviam muitos militares ali alocados, familiares de militares e coisas do tipo. Eu acho que houve uma tolerância excessiva e aí resultou naquele 8 de janeiro tenebroso. E não faz sentido, isso tem que ficar muito claro, disse Gilmar Mendes lá no Roda Viva. Fazer manifestações em frente ao quartel, disse Gilmar em entrevista ao programa Roda Viva na noite desta segunda-feira, dia 8, lá na TV Cultura. Olha lá o ministro Gilmar Mendes. Gilmar disse que foi um erro que poucos censuraram e que houve excesso de proteção aos participantes e que precisa ser explicado. Na entrevista, o ministro também defendeu a existência do chamado inquérito das fake news, aberto em 2019 no Supremo, e disse que, sem essa investigação, teria havido um descarrilhamento institucional. Por isso que é importante, gente, que eu falei no começo da live, o papel do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é um fiador da democracia. Foi ele que impediu que o Bolsonaro colocasse um projeto totalitário em execução. A gente não pode fazer meias palavras, gente. Tinha um projeto totalitário em curso, andando. Poderíamos ser nós as vítimas desse projeto totalitário do Jair Bolsonaro. E o inquérito das fake news, o inquérito das milícias digitais, as investigações em curso, as operações da Polícia Federal, o Daniel Silveira preso e agora perdendo a sua graça presidencial. Tudo isso contribuiu para que, apesar do Bolsonaro ter matado as pessoas ao negar o uso de máscara na pandemia, o Supremo impediu que um regime totalitário fosse empregado no Brasil. A ação do Supremo e a eleição do maior presidente do Brasil, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Isso tudo contribuiu para que o projeto do bolsonarismo não fosse adiante, não fosse à frente, não fosse no seu objetivo fascista, que era acabar com o regime em curso no Brasil, que era acabar com garantias fundamentais, que era caçar os LGBTQIAP+, as pessoas pretas, as pessoas pobres desse país. Era um projeto de uma elite assassina, infelizmente. Eles não têm dó, eles não têm compaixão pelos brasileiros que passam fome nesse país, pelos brasileiros que são marginalizados nesse país. E é por isso que nós tivemos ações do judiciário. Luiz Giglione mandou aqui, ó, por mais que a gente critique, eu critiquei Gilmar Mendes, eu escrevi matérias contra o Gilmar Mendes. Por mais que a gente critique o Gilmar Mendes por conta de certas ocasiões que ele, certas decisões que ele tomou no passado, ele é um defensor da democracia
e as críticas ao governo Lula são ponderadas. Eu concordo 1000%, Luiz. O Gilmar é um cara que conhece a República. Ele sabe o que está acontecendo e ele sabe o que precisa ser feito para que as coisas não caiam no mesmo buraco em que Bolsonaro nos enfiou antes. Gilmar Mendes afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem responsabilidade política inequívoca sobre os acontecimentos do 8 de janeiro, mas que a responsabilidade jurídica ainda está sendo investigada. Disse ainda que houve aposta no caos e que o governo Bolsonaro estava com a agenda do GLO, garantia de lei e de ordem, as operações autorizadas pelas Forças Armadas, citando, inclusive, a conversa a respeito mantida com o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que hoje está preso. A agenda do GLO estava nessas cabeças, diz o Gilmar Mendes. Gilmar fez diversas críticas ao governo Bolsonaro, afirmando que o Supremo atrapalhou seus planos, mas atrapalhou para o bem, disse em referência à atuação na pandemia. Gilmar Mendes foi questionado no programa sobre o posicionamento de 2 ministros nomeados por Bolsonaro na corte, Cássio Nunes Marques e André Mendonça, que têm divergido de colegas em temas como esses próprios ataques golpistas. O ministro disse que não considera que haja uma fissura na corte, mas afirmou: espero que em um futuro que não seja tão remoto, essas pessoas façam uma avaliação e uma eventual autocrítica, porque aqui não estamos discutindo políticas públicas ou modelos de favor da privatização, por exemplo. Estamos discutindo o processo civilizatório. É sobre civilização que nós estamos falando aqui. É esse tipo de discussão que a gente tem que tocar, gente. Estamos com 33 likes, vamos chegar em 44 likes, que é muito importante, gente. Vamos lá para cima de tudo. O ministro Gilmar Mendes também foi questionado sobre a eventual decisão da corte em relação à regulação das redes sociais. Na semana passada, o ministro Dias Toffoli liberou uma ação sobre o tema em meio ao adiamento da votação na Câmara do chamado PL das fake news. Gilmar Mendes afirmou que é um tema muito complexo para ser regulado no âmbito do judiciário e que considera que está resolvido no legislativo. Também criticou o que chamou de consórcio preocupante entre Big Techs e a chamada bancada bolsonarista. Eu vou abordar esse assunto e, de novo, é vergonhoso que alguns comunicadores de esquerda tenham feito uma defesa tão cega de Google, de Facebook, de Twitter, de Big Techs, que são muito piores do que a Rede Globo de televisão. Muito piores. São a plataforma que nós estamos inseridos. Eu estou inserido agora. Este vídeo está rodando numa plataforma Google. Se o Google quiser aumentar o meu alcance, ele pode. Se ele quiser diminuir o meu alcance, ele pode. Se ele quiser censurar o meu conteúdo, ele pode. Ele diz o que eu falo, ele diz o que eu faço. A única coisa que eu consigo ter de força contrária é uma ação de vocês, do público, que dão autonomia e me dão coragem também para eu falar as coisas que eu falo aqui. E nós temos que criticar as Big Techs. As Big Techs são empresas norte-americanas. Eu não sou americanfóbico, eu gosto da cultura americana, eu consumo cultura americana, mas eu sei que os interesses do meu país, da minha soberania digital, não deveriam ser colonizados. O Brasil tem necessidades próprias. O Brasil tem um mercado próprio. Nós temos que deixar de ser vira-latas. Porque o que está acontecendo é gente legal se alinhando com Big Tech, que está alinhada com o Alan dos Santos. Eu vou ler essa notícia daqui a pouquinho. Conhecido crítico da Lava Jato, Gilmar Mendes voltou a atacar a operação em vários momentos da entrevista. Ao final disse: eu antes achava fantasioso o fato dos advogados do PT e muitos próceres do PT dizerem que os americanos se meteram nessa confusão da Lava Jato. Hoje já não acho mais tão implausível que tenha havido esse tipo de combinação. Não acho implausível que setores tenham se envolvido nessa temática. Gilmar Mendes detonando, né, gente? Gilmar Mendes aí mandando ver e repercutindo na
imprensa.